Você sabia que adquirentes de imóveis na planta podem estar pagando valor maior de ITBI? Bem, é isso mesmo. O que está acontecendo em muitos municípios pelo Brasil afora é que o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, ele tem sido cobrado sobre o valor do imóvel pronto. Então, esse problema se aplica somente aos casos de pessoas que adquirem o imóvel na planta através de um financiamento bancário. E vocês já vão entender o porquê. Antes de entrar em detalhe do problema em si, só cabe aqui para quem ainda não sabe, esclarecer o que é o ITBI, que é justamente, como eu já falei, o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Ele está previsto no artigo 156, inciso 2 da Constituição, e é de competência dos municípios, certo? O Código Tributário Nacional diz que a base de cálculo do imposto do ITBI é o valor do bem ou direito transmitido. Então, se você está adquirindo um imóvel, por exemplo, de R$200 mil, a base de cálculo dele será os R$200 mil. Então, a alíquota do ITBI incidirá sobre os R$200 mil. Essa alíquota varia, depende se o imóvel faz parte do plano Minha Casa Minha Vida, varia de acordo de município para município, de acordo com a legislação municipal. Mas diria que fica entre 1,5% a 3,5%. Mas tudo isso deve ser verificado dependendo do município onde você está. Então, o problema todo é que esse imposto deveria ser pago, quando a pessoa adquire um imóvel na planta, deveria ser pago somente em cima da fração ideal do terreno. Porque quando você adquire um imóvel ainda que vai ser construído, né, essa aquisição neste momento, naquele momento, está sendo feita só em relação ao valor do terreno. E não o imóvel pronto, e não a acessão que a gente fala, que é a construção, algo que vai ser feito no futuro. Porque no Código Civil, o artigo 1245, ele fala que a propriedade transfere-se mediante registro. E quando você adquire um imóvel na planta, e você primeiro faz o contrato junto com a construtora, que é a promessa de compra e venda, e aí logo em seguida, faz a análise, né, junto à instituição financeira, e quando você tem seu financiamento aprovado, após esse contrato, a promessa de compra e venda, você vai fazer um contrato de compra e venda com o banco, com a instituição financeira. Então, todo mundo que já adquiriu o imóvel na planta aí sabe. Primeiro faz um contrato, promessa de compra e venda com a construtora, e depois assina outro contrato com um banco, que inclusive é um contrato bem longo, até cansa a mão de tanta assinatura que tem que dar. Então, esse contrato com um banco, ele, inclusive, se vocês pegarem e olharem o anverso, a segunda folha desse contrato, com a Caixa especialmente, com outras instituições financeiras, não vou afirmar em que folha está, mas na Caixa é sempre na segunda folha, ele vem escrito lá, contrato de compra e venda de terreno e mútuo para a construção de unidade habitacional. Então, na verdade, o que está sendo transferido naquele momento é um terreno. É a fração ideal do terreno daquele empreendimento como um todo. Então, você adquire o terreno e, juntamente, você faz um financiamento bancário, né, o dinheiro, o mútuo, que é o empréstimo do dinheiro, para financiamento dessa construção que vai vir a ser feita. Então, na verdade, além da aquisição do terreno, você está, junto com a construtora, você está contratando uma prestação de serviço, que é o serviço de empreitada. Esse contrato que se assina na instituição financeira, ele já tem força de escritura. Então, você pega esse contrato e leva a registro junto ao cartório de registro de imóveis. Então, a partir desse momento, foi feita a transmissão da propriedade, conforme o artigo 1245 do Código Civil. Então, nesse momento, você transmitiu somente o terreno, foi transmitido somente o terreno e junto você pegou um empréstimo na instituição financeira para financiar a obra, certo?
Inclusive aqui no município onde eu moro, em Vitória da Conquista, o nosso Código Tributário Municipal, ele tem dispositivos que corroboram essa tese de que o imposto, o ITBI, deve incidir somente sobre a fração do terreno, só sobre o terreno, e não sobre uma construção futura que vai ser feita ainda. Então, isso vem acontecendo de forma... É recente isso, inclusive já está sendo discutido no judiciário. Ainda há poucos tribunais que estão começando a consolidar esse entendimento. E eu destaco o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que vem já formando jurisprudência, pacificando nesse entendimento de que a cobrança do ITBI sobre a construção futura, ela é ilegal. E daí já tem muitos contribuintes, muitos adquirentes de imóvel na planta que já estão entrando com ações judiciais pedindo a restituição do valor pago a mais para o município. Eu vou até compartilhar aqui minha tela para poder mostrar alguns julgados. Separei aqui algumas decisões que são justamente desses dois tribunais de justiça. Vamos lá. Aqui. Reexame necessário, apelação. Ação declaratória de anulação de débito fiscal. Cobrança suplementar de ITBI calculado sobre o valor do imóvel financiado pela CEF. Descabimento. Aquisição de terreno. Efetuando o recolhimento do ITBI com posterior edificação pela Caixa Econômica Federal. Sentença mantida. Esse aqui é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem outro julgado aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até destacado aqui em negrito, né? Não incide ITBI sobre futuro imóvel a ser construído. A aquisição, fato gerador do tributo, deu-se apenas sobre fração do terreno, objeto da compra e venda, com financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal para posterior edificação de unidade habitacional. Incidência dos verbetes números 110 e 470 do STF. Então, esse entendimento é justamente isso, de que você, quando adquire o imóvel na planta, através do financiamento bancário, você adquiriu naquele momento apenas um terreno, uma fração ideal do terreno. Então, o tributo, o imposto, o ITBI, a base de cálculo tem que ser o valor do terreno e não o valor do imóvel pronto, o imóvel acabado. Inclusive, há súmulas do STF, né, que foi até inclusive aqui, essas duas súmulas foram citadas aqui nesse julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e eu trouxe aqui essas duas súmulas. A súmula 110, que diz: o imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção ou parte dela realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno. Então, aqui deixa claro que o imposto, a base de cálculo dele, deve incidir somente sobre o valor do terreno, e não em cima do valor do imóvel pronto. E muitos municípios no Brasil afora vêm cobrando isso de forma equivocada. A súmula aqui também, a 470, também, vocês podem ficar à vontade para ler aí, também vai no mesmo sentido. E aqui embaixo eu trouxe um exemplo, só para vocês terem ideia do quanto tem sido cobrado errado pelos municípios. Trouxe um exemplo aqui de um imóvel de R$200 mil, uma alíquota de 2,5%, que é a alíquota aqui do município. Salvo algumas exceções, que não cabe aqui ao caso falar agora, mas, regra geral, a alíquota aqui é 2,5%. Então, um imóvel de R$200 mil, o valor que tem sido cobrado pelo município de Vitória da Conquista, daria o ITBI de R$5 mil. Porém, o valor correto, aí eu botei como exemplo aqui, tá, gente? Apenas exemplificando, eu botei o valor de R$35 mil do terreno. Estou imaginando se está comprando imóvel na planta, no valor total final, seja uma casa, um apartamento, enfim, não interessa, o valor total final de R$200 mil.
E nesse exemplo, eu botei como base de cálculo o valor de um terreno de R$35 mil. Então, se fosse nesse meu exemplo aqui, o valor pago no ITBI seria apenas R$875. Então, olha a diferença enorme aqui que muitos municípios pelo Brasil vêm se locupletando de forma ilegal, tá certo? Então, aqui eu deixei até a diferença do valor. O município aqui cobrou de forma errônea, de forma equivocada, de forma ilegal, o valor de R$ 4.125, enquanto o contribuinte deveria ter pago somente R$ 875, usando esse exemplo do imóvel de 200 mil, com um terreno, tendo o valor do terreno de R$ 35 mil, certo? Deixa eu parar aqui, transmissão. Pronto. Então, isso vem acontecendo com certa frequência. Essa discussão começou recentemente, acredito eu que de poucos anos, menos de 5 anos para cá. Jurisprudência que eu encontrei mesmo assim, consolidada em tribunal, por enquanto só o Tribunal de Justiça de São Paulo e Santa Catarina. Acredito que em breve isso aí vai começar a ser discutido no Brasil todo, pelos municípios afora, que cobram de forma errada, né? Obviamente. E aqui no município de Vitória da Conquista mesmo já tem a ação, já tem ações nesse sentido. E é isso. Fica aí mais essa dica, que para você adquirente de imóvel na planta, e para você também advogado, que de repente conhece, tem cliente que adquiriu recentemente imóvel na planta, parentes, enfim, isso tem sido tributado de forma errada e os contribuintes, os consumidores contribuintes vêm sendo lesados no seu direito. Então, fica mais essa dica aí. E em breve traremos muito mais conteúdos. Quem puder, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram. A gente tem um canal no YouTube também. Quem puder dar essa força aí, isso ajuda a gente demais, de uma forma que vocês não imaginam, e nos estimula a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui do meio imobiliário. Então, valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.